Se você quer se tornar um jogador profissional de muito sucesso e um bom jogador, você não precisa só treinar a sua habilidade, o seu controle de bola, o seu condicionamento físico. É muito importante você treinar o principal, que é a nossa mentalidade. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Então, afinal, o que é ter uma mentalidade de um campeão, uma mentalidade vencedora? Nada mais é do que você, além de pensar positivo, você trabalhar no seu dia a dia as ações que você precisa para chegar no resultado final. Ou seja, você tem que gostar de fazer e ter a disciplina de você fazer o que está dentro do processo. Para você ser um jogador de futebol, você tem que seguir um processo. Qual que é o processo? É os treinamentos, é o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, trabalhar a sua mente para você chegar até lá. Então você precisa ter o foco e a disciplina para você trabalhar cada ação desse processo. Treinamento, a saúde, né? Cuidar da sua alimentação, do seu corpo, da sua mentalidade, para você chegar até lá. Então, você não pode só treinar quando tem alguém te olhando, quando tem alguém te vendo. Você tem que treinar sempre que você precisar, né? Sempre que você está precisando melhorar alguma situação, alguma habilidade motor, alguma capacidade física, você precisa ir lá e trabalhar isso daí para você melhorar, né? Treinar quando ninguém está vendo, quando você recebe alguma crítica, quando você faz um jogo mal, você não está num período ali, numa fase boa, você tem que ir lá treinar ainda mais, né? Quando você ganha, você é campeão de um campeonato, alguma coisa, você no outro dia não pode estar relaxado, não pode estar acomodado, você tem que ir lá e se dedicar ainda mais para treinar. Isso é amar e gostar do processo para você chegar no resultado final. A gente não pode ter a mente só lá no resultado final, a gente tem que se dedicar desde sempre no processo, né? Trabalhando ali, gostando do processo. Um exemplo mais claro aí que a gente tem de muito sucesso é o caso do Cristiano Ronaldo, um jogador que lá no começo foi dispensado por muitos clubes, né, na categoria de base, quando era um jovem atleta, e ele sempre se dedicou, sempre se treinou ao máximo, ele se dedicava ao extremo. E hoje já, mas jogando em alto nível e tendo bom desempenho. Então é isso que faz parte de ter essa mentalidade vencedora e gostar do processo, amar o processo para chegar no resultado. Ó, não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilha com a galera. Valeu! Nós separamos aqui para vocês 3 pilares de uma mentalidade vencedora. O primeiro pilar é a consistência, a visão a longo prazo e o controle emocional. Consistência. Consistência entra naquilo que eu falei sobre o processo. É você ter consistência do que você precisa fazer no seu dia a dia, independente das condições e da situação que você está. É treinar no dia bom, treinar no dia ruim, é cuidar do seu corpo, da sua alimentação, independente das circunstâncias que você está. Ah, eu estou em casa, você está comendo bem. Ah, você saiu, está numa festa, está num restaurante. Você tem que lembrar da sua alimentação, ter o cuidado ali com a sua alimentação. Se você faz um acompanhamento com nutricionista ou não, procura estar fazendo. Tá? É você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação. E isso tem que ser todos os dias, dias após dia. Não adianta você fazer ali 1, 2, 3 meses e depois ficar 2 semanas, 1 mês ali relaxado. Você tem que manter isso sempre, não pode largar. É ter consistência dia após dia. E da consistência a gente entra na visão a longo prazo, ou seja, você está mantendo a consistência do que precisa ser feito. Agora você tem que entender que isso tem que ser a longo prazo. Você não pode querer começar a fazer uma missão, né, um trabalho, e querer resultado grande em período curto. Né? Você não pode trabalhar, treinar, se dedicar, cuidar da sua alimentação, esperando que em 4, 5 meses você já tenha um resultado excelente, chega onde você deseja chegar. Não, você tem que ter uma visão a longo prazo. Qual que é o seu objetivo? É ser um jogador profissional de um grande clube? Então você tem que imaginar lá na frente, o resultado para você chegar lá na frente e trabalhar a consistência do dia após dia nesse período longo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. Tudo isso leva tempo e é isso que faz a grande diferença de quem consegue chegar e os que param no meio do caminho. Porque o que consegue chegar, ele persiste, persiste, persiste
até ele chegar. Ele tem essa visão a longo prazo, ele sabe que a consistência e o trabalho junto ao longo prazo vai trazer o resultado dele para ele chegar a algum momento, não tem segredo. Essa é a fórmula para você chegar lá na frente. E o terceiro pilar, que é um dos mais importantes, é o controle emocional. Controle emocional, a gente tem que ter ele para tudo na nossa vida, não é só no jogo. Você tem que ter o controle emocional dentro de campo, quando você está participando de um jogo, você entender que você vai passar por situações ali de erro de arbitragem, de provocação do adversário, de desempenho mal da sua equipe, de cobrança excessiva do seu treinador, dos seus companheiros, e você tem que ter o controle emocional para não deixar nenhuma dessas situações interferir no seu jogo, no seu desempenho. Então, esse controle emocional dentro do jogo, ele é muito importante. Então, para você chegar nesse nível de você passar, de repente, ali, por uma provocação e você absorver essa provocação e conseguir manter o seu controle emocional, não se irritar, não se estressar, você tem que trabalhar muito a sua mente, tá com a mente muito concentrada, ter algumas técnicas para você se controlar, né? Tem uma técnica de respiração que é muito importante para quando você está no momento ali de nervosismo, de estresse, você trabalhar a sua respiração para você se acalmar internamente. E você precisa estar sempre mandando mensagem para o seu cérebro que você precisa estar no controle do jogo, no controle do seu jogo interno, né? O seu cérebro tem que controlar as suas emoções. Então você tem que trabalhar tudo isso dentro de campo e é importante também você trabalhar isso no seu dia a dia, nos seus treinamentos, na sua rotina do seu dia a dia, quando você passa de repente alguma situação ali de um estresse, em casa, na rua, no trânsito, em qualquer lugar que você esteja, você passa por uma situação ali de estresse, é importante você saber ter esse controle emocional, porque a cada momento que você passa por alguma situação que você tem a oportunidade de você ter o controle emocional e você deixa de ter esse controle ou consegue ter o controle, você está treinando, você está preparando o seu cérebro a manter o controle emocional. Então é importante você, em cada situação que você passa na sua vida, em todos os aspectos, você está sempre controlando o seu emocional, porque isso vai te ajudar na hora do jogo, você ter esse controle e esse entendimento, e você sabe controlar o seu emocional independente da situação que você está passando. Então isso é muito importante para o atleta conseguir chegar lá no resultado dele final, tendo a consistência, a visão de jogo e o controle emocional. Então, se você quer ser um jogador profissional, você tem que trabalhar desde já como um jogador profissional tem que trabalhar. Então, cuidar de todos esses pilares que são importantes no futebol para que você consiga chegar lá na frente, já vivendo e ter a rotina de um verdadeiro campeão como um jogador de futebol. Agora eu vou pedir para você deixar aqui no comentário uma situação que você já passou que envolve essa questão do controle emocional e da mentalidade. Deixa aí pra gente no comentário. Bom, pessoal, então a gente chega aqui ao final do nosso vídeo. Espero que esse conteúdo aqui possa estar te ajudando a evoluir e seguir uma jornada aí de ser um jogador profissional, tá? E não se esqueça, se você curtiu aí o nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal e compartilha com seus amigos para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e está ajudando ainda mais jogadores aí do nosso mundo do futebol.